bem com você? Está começando mais uma edição do programa Entre Linhas. Esse é um programa da Faculdade São Francisco de Barreiras. A inatividade motora das crianças hoje em dia é cada vez maior, a exemplo do que acontece com o mundo adulto. O sedentarismo dos adultos tem elevado grande número de crianças ao mesmo vício, o da imobilidade. Podemos perguntar, quantas crianças sabem subir em árvores hoje em dia? Certamente um número bem pequeno. O mundo moderno tem levado ao que chamamos de analfabetismo motor. Você sabe o que esse termo significa? Estou recebendo no programa de hoje o professor do curso de Educação Física, Frederico Euler, que vai explicar sobre o que significa analfabetismo motor. Professor Frederico, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Professor, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse o que significa a expressão analfabetismo motor. Olha só, Janaína, esse é um termo, né, uma expressão que ele vem sendo usado por alguns profissionais desde o início ali dos anos 2000. Para caracterizar em relação aos jovens, às crianças, essa inatividade motora ou essa imobilidade, né? Significa que, passando essa fase de crianças e jovens sem atividades físicas mais específicas, vivências, ao chegar na idade adulta, eles vão ter dificuldades nas atividades ou mesmo nos movimentos rotineiros, né? Desde atravessar uma rua, algum movimento de subir escadas, ou participar de alguma atividade esportiva, tipo jogar bola, uma ginástica em academia, e até mesmo na aprendizagem de movimentos específicos. Então, isso que foi construído ali na infância, ou não foi, né? Vai ter um reflexo na vida adulta. E qual faixa etária é mais impactada, professor? Bom, normalmente entre 3 aos 12 anos. Essa é a fase mais crítica, né? Porque é um momento ali deles aprender desde os movimentos mais simples, a gente vai falar um pouquinho isso mais para frente, até os mais especializados. Então, entre 3 aos 12 anos é a fase que mais gera consequências depois na fase adulta. E, professor, existe alguma relação entre o nível social e o desenvolvimento motor? Bom, eu posso dar um exemplo de um estudo que foi feito no Rio de Janeiro, em Niterói. Eles fizeram esse estudo com 3 grupos, eles pegaram 3 grupos de uma escola municipal, 22 crianças em cada grupo, e fizeram um estudo, um questionário socioeconômico e um protocolo para avaliar realmente essas habilidades motoras. Então, com esses 3 grupos, eles identificaram, né, o nível social e realizaram esses testes, né? O engraçado é que, ao final dessa pesquisa, né, e a amostra, ela contemplou crianças de 6 e 7 anos. Então, bem naquele início mesmo, né? Então, ao final dessa pesquisa, eles perceberam que não houve muitas diferenças. Vamos dizer assim, o índice geral de habilidade motora foi negativo em todos os grupos, né? Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Que, independente se a criança ela vem ou ela reside na zona rural, né, ou numa periferia, ou se ela está morando, se ela reside num condomínio de luxo ou em apartamentos, isso vai depender muito do estilo de vida dela. Então, hoje em dia, nós temos muitas crianças que moram na zona rural ou que têm espaços disponíveis, mas passam o dia inteiro dentro de casa, né? No celular, no videogame, na televisão, enquanto que outras que têm uma condição financeira muito boa, poderia ficar mais em casa, mais parados, só que eles têm várias oportunidades, escolinhas, academias. Então, vai depender muito do estilo de vida e não exatamente desse nível social, né? E, professor, quais são as consequências do analfabetismo motor? Bom, nós temos alguns itens, né, que são alguns fatores, né? Então, por exemplo, problemas de relacionamento, né, social, a autoestima também é bem difícil, dificuldades na aprendizagem, porque, veja bem, você tem uma criança na escola, um jovem,
que ele é descoordenado, que ele não consegue participar daquelas atividades, às vezes uma gincana, uma atividade de brincadeira, uma festa, qualquer atividade que tem ali, por exemplo, na escola, ou no meio que ele vive, fora da escola, ele sempre é uma pessoa mais retraída, né? Então, são algumas dificuldades. A questão da aprendizagem, né? A questão dos relacionamentos, a autoestima e até a própria, vamos dizer assim, a segurança, né? Em relação ao que ele poderia se desenvolver mais no futuro aí. Professor, o que os pais precisam saber para adequar a essa nova realidade sobre o analfabetismo motor? Bom, Janaína, principalmente eles precisam saber que o exemplo é tudo. Então, os pais precisam... Eu sei que existe uma correria muito grande no dia a dia, né? Mas, na medida do possível, eles precisam ser pessoas ativas. Precisam praticar atividades físicas, precisam inspirar aos seus filhos a essa vida um pouco mais de movimento, né? Então, o exemplo precisa ser dado em casa. E tem outro detalhe, eles precisam fazer com que a criança escolha aquelas atividades que mais agradam e não dá muita pressão sobre eles, né? É comum, às vezes, o pai, a mãe matricula numa escolinha de natação, de futebol ou alguma outra atividade e fica ali depositando aquela expectativa no seu filho, na sua filha, para que ele seja um atleta no futuro ou tenha um desempenho ótimo, né? O que, na verdade, a criança precisa se autoconhecer, precisa se movimentar. Então, esses são alguns fatores. Outro fator muito importante é a questão da escola. Eles precisam olhar qual a escola eles vão colocar o seu filho. Se existe uma preocupação também com essa questão de movimentar-se, com as aulas de educação física. Tem muitas escolas aí que a preocupação são com aquelas atividades pedagógicas ditas obrigatórias, né? Mais em sala de aula, questões teóricas, e esquecem essa parte de colocar a criança mesmo no chão da escola, correr, saltar, pular. Então, essas, vamos dizer assim, opções, né? Ajudam bastante. E até a essa relação de pais conhecer no ambiente escolar o professor de educação física e saber que atividade física o filho, né, se identifica. Exatamente, né? exatamente. Tem que ter essa relação direta com o profissional, que aí ele vai falar, olha, o seu filho é um pouco tímido, ele tem muita habilidade, ou ele precisa desenvolver um pouquinho mais. Então tem que ter essa relação com a escola e dentro de casa. Eles precisam estar bem cientes disso. Professor Fred, explique pra gente rapidamente porque cada faixa etária tem um desenvolvimento motor diferente. Legal, isso é bem interessante. E muitas vezes os pais não têm essa noção, ou não tiveram, né, esse conhecimento. Então, olha só, como todos nós, né, todo ser humano, nós passamos por fases desde os primeiros meses de vida, né? Então, vamos dizer assim, existe aquela primeira fase do bebê que são os movimentos, os reflexos, né? Aquela fase reflexiva. Então, tudo que o bebê faz não tem assim nada muito previsto. Tudo é uma reação que ele tem. Às vezes você dá o dedo para o bebê, ele agarra, simplesmente é um movimento reflexo que ele tem, né? Aos pouquinhos, né? Numa fase posterior, ele já vai desenvolvendo movimentos um pouco mais chamados estabilizadores, onde ele vai ter um pouco mais de firmeza no pescoço, na cabeça, nos músculos do tronco, né? A questão do engatinhar, do se arrastar, os primeiros passos de caminhar. Então, ele já vai desenvolvendo, já é uma outra fase, né? A palavra já diz, desenvolvimento motor. E aí chega na fase da primeira infância, onde esses movimentos ditos fundamentais, mais básicos, eles começam a ser desenvolvidos um pouco maior, né, um pouco mais. Ou seja, o saltar, o correr, o rolar. E é interessante que ali pelos 14 anos para frente, vamos dizer assim, vai entrar os movimentos especializados, né? Tudo que foi construído, tudo foi vivenciado lá atrás, essa fase mais adiantada, dos movimentos especializados, ela vai ocorrer naturalmente ou não, por conta do que foi construído lá atrás. Então, assim, movimentos combinados e um pouco mais
refinados. Então, quando você coloca um jovem, um adolescente ali, 13, 14, 15 anos, vamos dar um exemplo, uma atividade como o basquete. Nessa idade ele vai ter muito mais coordenação, muito mais refinamento em lançar uma bola, fazer um passe, do que aquele menino de 9, 10 anos, que ele às vezes se atrapalha um pouquinho desses movimentos, né? Até o mesmo o pular corda, a corrida, são vários movimentos que cada fase, desde o bebê até essa fase dita final, que é a continuidade até a fase adulta, né, os movimentos mais especializados, a gente precisa passar em cada fase de maneira assim completa mesmo, vivenciando mesmo esses estímulos. E professor, quais são as causas do analfabetismo motor? Muito bem. Nós temos uma causa assim que, eu não sei se é a principal, mas é a questão da tecnologia, né? Há uns tempos atrás eu estava vendo um vídeo onde a criança pegava um tablet e ele começava a passar o dedo e vendo as imagens. E novinho, um bebê, né, ali, 6, 7 meses. E depois os pais davam um livro com as figuras. E o mesmo movimento que ele fez com o tablet, ele estava fazendo com o livro, né, querendo passar o dedinho ali em vez de virar a página. Então imagina, esse movimento de pegar a página e virar, coordenação motora fina. Então, nessa fase que ele precisa, tem os movimentos reflexos, mas já vai entrando naquela fase que a gente falou da primeira infância, movimentos básicos. Então, tem esses movimentos mais finos que ele precisa desenvolver, o que a tecnologia hoje atrapalha um pouco. Né? Então, isso é um grande problema. Outro é a violência urbana. Eu comentei com você no início da pesquisa que eles fizeram lá no Rio de Janeiro, e essa questão da violência é muito grave, porque as crianças ficam presas em casa, os pais têm medo de liberá-las aí para brincar na rua, na praia, no parque, por conta dessa violência excessiva. Mas, por outro lado, tem uma superproteção dos pais, né? Às vezes não é tão violento aquele local, tem um certo cuidado, e os pais ficam preocupados, não, vai cair, vai ralar o joelho, né? Não, menino, não sobe nessa árvore, você vai... Né? Então, certos cuidados que tem que deixar mesmo a criança mexer na areia e se ralar e cair, né? Então, esses 3 itens seriam um dos fatores. E aí, por consequência, tem o sedentarismo, né? Que vai gerar obesidade infantil. Então, tudo isso são causas do analfabetismo motor. Professor, para encerrar nossa entrevista, quais são os benefícios ao se prevenir o analfabetismo motor? Olha só, antes de eu falar dos benefícios, tem algo que eu queria deixar assim, né, dar ênfase, que assim, a criança precisa brincar, né? Ela tem que brincar, ela tem que pular, ela tem que correr. Tem crianças hoje em dia que com poucos minutos elas já ficam cansadas. Outras crianças aí, às vezes 6, 7, 8 anos, não sabem saltar num pé só, não sabem pular corda. Você pega uma criança um pouquinho mais velha, não sabe nem amarrar o tênis, né? Então tudo isso já são reflexos desse analfabetismo, né? Agora, os benefícios justamente isso. É uma criança com um poder maior de aprendizagem, a autoestima elevada, a médio e longo prazo, ele com certeza ele vai ter mais sucesso, né? Porque ele vai se autoconhecer, ele vai ter um poder melhor de se autorregular nas emoções. Então são várias situações, os relacionamentos vão ficar melhores, né? Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um tema muito interessante, até para os pais poderem ficarem atentos, né, sobre o analfabetismo motor, né? E obrigada, espero recebê-la aqui em outras vezes. Tá joia, agradeço, estamos à disposição aí para outros temas. E o programa Entre Linhas está terminando. No programa de hoje conversamos com o professor do curso de Educação Física, Frederico Euler, que falou sobre analfabetismo motor. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima edição do Entre Linhas. Acompanhe nossas redes sociais, toda semana temos temas interessantes e importantes para a sua vida pessoal ou profissional. Até logo, tchau!